Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós temos a alegria de conversar com a Bispa Marinês Bassotto, que é Bispa da Diocese Anglicana da Amazônia e é Bispa Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E o tema do nosso bate-papo é justamente o Ministério Feminino na EAB. Bispa Marinês, é uma alegria ter a senhora aqui conosco no Radar Direitos Humanos. Olá, Rodrigo, obrigada. É uma alegria estar aqui contigo e com todas as pessoas que ouvem o podcast da Diocese Anglicana de Brasília. Para iniciar nosso bate-papo, Bispa, deixa eu te perguntar. O Sínodo Provincial da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ocorrido em Belém, no mês de novembro de 2022, teve a missão de eleger a Bispa Primaz da EAB, a Bispa Marinês, e também a presidência da Câmara Clerical e do Laicato e a escolha da Secretaria Executiva da província. E nós temos 3 mulheres que ocupam esses espaços. Nós temos a Bispa Marinês, na condição de Bispa Primaz, nós temos a Reverenda Carmen Etel, na condição de presidenta da Câmara Clerical e Laica, e temos a Cristina Benichofer na Secretaria Executiva. Com estas escolhas, quais as perspectivas que a EAB demonstra em relação à liderança feminina, o protagonismo do Ministério Feminino para os próximos anos? Então, obrigada pela pergunta interessante, destaca esse novo momento que a gente está vivendo na IAB. Nós temos a IAB, uma igreja uma província com uma caminhada aí de mais de 130 anos, né, 132 anos de caminhada, e que tem buscado discutir, aproximar muito a sua prática da sua perspectiva teológica também. Então, isso é muito interessante. A caminhada feminina na IAB é longa, a caminhada das mulheres na igreja é uma caminhada firme, é uma caminhada também que demonstra, desde os primórdios da igreja, desde os princípios, uma presença constante, importante. Não foi diferente na missão da igreja no Brasil. A gente tem mulheres que se destacam desde o início, inclusive entre os missionários aqui, né? Mulheres que estiveram presentes aqui, né? Mary Packett é um exemplo disso, e às vezes as mulheres ficam um pouco anônimas. Ela foi muito importante, a gente destaca muitas vezes os missionários, Morris Kinsolving, e esquece a presença dela e de outras mulheres que tiveram por aqui. Mas a caminhada na IAB do Ministério Feminino, aí tanto clerical quanto laico, tem sido muito importante. Nós temos mulheres que se destacam em diferentes áreas, né, e mulheres que estão muito presentes na liderança da igreja. E esse sínodo, então, 132 anos depois, escolhe 3 mulheres para o próximo quadriênio para a liderança da igreja. Eu vejo isso como um testemunho, inclusive, para toda a comunhão anglicana. Uma das coisas que para mim foi muito importante, não foi a primeira vez, aconteceram em outras vezes, mas a Câmara Episcopal foi unânime na escolha da primazia. Isso eu acho um destaque importante. Foi assim também na primazia anterior e outras que vieram antes. Mas é um destaque muito importante dessa unidade da Câmara Episcopal também em torno do Ministério Feminino.
E a escolha da Câmara Clerical e Laica recaiu sobre a figura da reverenda Carmen Etel, que é a primeira mulher ordenada em nossa igreja, em 1985. Então, nós temos uma leiga, uma clériga, presbítera, né, e uma bispa à frente dessa liderança pelos próximos 4 anos. Eu acho que as perspectivas aí que se apresentam, elas são muito interessantes. O olhar feminino para a forma de lidar com liderança também é um olhar diferente, não diria que é melhor ou pior, mas é um olhar diferente do olhar masculino, e acho que a igreja vai experimentar isso pelos próximos 4 anos, né? Tendo essas 3 pessoas à frente da primazia. Então, eu também vejo como um testemunho para as nossas igrejas irmãs, para a nossa relação ecumênica. A primazia feminina é a primeira no hemisfério sul, na comunhão anglicana, e acho que é uma sinalização da província do Brasil que impacta a comunhão anglicana. Hoje, nós somos 2 primazes, 2 mulheres na comunhão anglicana, a Bispa Linda, que é primaz da igreja no Canadá, e eu no Brasil. Então, só 2 mulheres, né, entre mais de 40 pessoas que ocupam essa função, esse ministério na comunhão anglicana, nós temos agora 2 mulheres. Então, eu creio que a igreja foi ousada em fazer isso, e a ação do Espírito Santo também, porque essas eleições, escolhas e homologações, elas são feitas no próprio sínodo, elas não vêm definidas anteriormente, então é uma escolha feita no sínodo por eleição. Foi assim da Câmara Clerical e Laica, é assim também em relação à primazia, e sim, a homologação feita também do nome da secretária-geral, que é a Cristina Winnie Schaeffer. Então, vamos ver, vamos acompanhando agora o que vai acontecer. De toda forma, já é impactante para a comunhão anglicana, inclusive, e para o nosso entorno, para a igreja na América do Sul, para a igreja na América Latina e Caribe, e para as nossas relações ecumênicas aqui no Brasil também. Excelente, Bispa. E observando a atuação da EAB, nós sabemos que é uma igreja comprometida com diversas causas sociais, diversas, inúmeras ações de paróquias, de indivíduos espalhados por todo o Brasil, que se envolvem diretamente, né, com a conscientização acerca de direitos, com a promoção e concretização de direitos. Em todas as dioceses, nós temos exemplos dessas iniciativas. Agora eu te pergunto, na perspectiva provincial, né, quais as ênfases que nós poderíamos esperar da tua liderança pastoral, né, da tua primazia? Em quais áreas dos direitos humanos nós podemos esperar que a IAB vai centrar os seus esforços nos próximos anos? Então, Rodrigo, eu acho que a gente tem uma caminhada que é conjunta, sob as perspectivas da igreja e minhas, né, pessoalmente. Mas, para mim, é algo que ficou muito forte e que a igreja assume como compromisso, a igreja toda, e no caso eu tenho essa tarefa de liderar, para os próximos 4 anos, são aqueles 3, claro, além de todo o nosso planejamento estratégico, tudo que está lá presente, e como tu disseste, ao longo do tempo, a igreja, a nossa província brasileira, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, é uma igreja de incidência pública também, que assume causas que são muitas vezes controversas ou que são difíceis, mas a igreja não se isenta da discussão, não se omite de estar presente e alça a sua voz. Isso é uma prática da igreja, e está presente também no nosso planejamento estratégico, mas nós assumimos 3 verbos para os próximos 4 anos, que são bastante instigantes para a gente como igreja, que vão marcar a nossa prática e a nossa ação social como igreja nesse período, que é servir
testemunhar e reconciliar. Então, na minha perspectiva, eu trago, claro, a escolha dessa primazia foi feita na floresta, e a partir delas, a gente estava na Amazônia, o sínodo provincial foi feito na Amazônia, no coração da Amazônia, né, aqui em Belém do Pará, e a escolha é feita a partir da igreja na Amazônia. Eu sou bispa da Diocese Anglicana da Amazônia e tenho uma prática reconhecida na comunhão anglicana de defesa do meio ambiente, de luta em defesa pelos povos originários, pelas comunidades mais vulneráveis, né, como quilombolas e ribeirinhos nessa região. Mas a gente assume esses 3 verbos, e eu entendo que a igreja está sendo chamada a expandir a sua presença, né, onde a nossa sociedade vive hoje a violência, a injustiça, o medo, a exclusão, né, a destruição do meio ambiente, mostrando a presença da igreja e a presença do próprio Cristo como a plena encarnação de Deus no nosso mundo, né? E o próprio Cristo é o modelo da nossa missão. Então, eu entendo que nesses próximos 4 anos, nós estamos sendo chamados a expandir ainda mais a nossa presença nessas áreas onde há vulnerabilidade, como serviço, que é não simplesmente algo que é parte apenas da prática cristã, mas como essencial na igreja. O serviço é a essência da nossa fé. Então, nesse sentido, eu vejo que a igreja é chamada a expandir. O nosso testemunho também, que a gente reforça sempre, testemunhar não é apenas falar, mas testemunhar tem a ver com a nossa prática, e nós somos chamados, até a partir da nossa liturgia, aquilo que a gente reza sempre, a transformar os reinos deste mundo no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso envolve o nosso testemunho profético, como parte, inclusive, da vivência das marcas da missão, onde nós somos chamados e chamadas a lutar contra as estruturas injustas da nossa sociedade, a buscar a fraternidade, a integridade da criação de Deus, a justiça plena, né? A paz, que é uma paz com justiça, abrindo a igreja nesse testemunho para o acolhimento, abrindo os nossos espaços, em consonância com o Evangelho, não nos calando frente ao que se contrapõe ao Evangelho, sendo uma igreja, então, que testemunha essa presença acolhedora e transformadora de Cristo na vida da humanidade. A gente já faz isso, e eu creio que nós somos chamados e chamadas neste tempo a ampliar esse nosso testemunho como igreja. E reconciliar. Bom, nós estamos vivendo na nossa sociedade agora um tempo terrível de polarizações. A escolha de uma nova presidência não muda isso, a gente está vivendo isso nas relações interpessoais, em várias instâncias no Brasil, um tempo de violências, de retorno de discursos de ódio, de discriminação, de fobias, intolerâncias que estão aí presentes, né? E a igreja é chamada também a ser um agente importante de reconciliação nesse tempo, né? De assumir o compromisso de ser uma igreja reconciliadora, e que compreende que o diálogo com verdade, com profundidade, com coerência e com amor nos torna pessoas melhores, né? Então, eu creio que esses são os desafios que a igreja como um todo assume, e eu, pessoalmente, como primaz também, assumo nesse próximo período, né? Espero que a gente consiga, de fato, aprofundar ainda mais a nossa vivência como igreja em todos esses âmbitos. Então, essa é a perspectiva que eu tenho diante da primazia, diante daquilo que a própria igreja assume como proposta para os próximos 4 anos. E, claro, trazendo a minha perspectiva de quem está nesse lugar onde eu estou, né, que é a Amazônia. Bispa, e
Como tem sido a recepção da comunidade anglicana internacional à escolha da liderança da IAB e quais as perspectivas que nós podemos aguardar para essas relações internacionais nos próximos anos? Então, Rodrigo, foi assim, muito calorosa. Eu acho que aquilo que eu disse, falei agora há pouco, assim, que a IAB dá um testemunho ousado para a comunhão anglicana quando coloca três mulheres em função nessa liderança, em funções de liderança, são lideranças importantes para os próximos 4 anos. E a primazia foi acolhida, assim, calorosamente, o meu sentimento, nos inúmeros contatos que eu recebi, manifestações de diferentes partes da comunhão anglicana, manifestações também de diferentes agências e grupos que são parceiras da IAB. E eu creio que, como província brasileira, nós temos muito a contribuir para a comunhão anglicana. E a minha perspectiva é essa, de tornar ainda mais visível a presença da IAB na comunhão anglicana. Reforçando a rede lusófona da comunhão anglicana, nós temos um papel importante em relação à educação teológica. Na rede lusófona, hoje, a nossa província oferece a possibilidade de formação teológica, imersão em anglicanismo para Moçambique, Angola e Portugal, e a gente pode ainda ampliar essas relações. Temos relações de parceria e diálogo com outros centros teológicos de outras partes da comunhão anglicana. Claramente, o secretário-geral da comunhão anglicana agradeceu, no primeiro contato que eu tive com ele, agradeceu a província brasileira pelos dons que a igreja oferece para a comunhão anglicana, na presença que nós temos de pessoas do Brasil, lideranças clericais e laicas, em várias redes, comissões e organismos da comunhão anglicana, onde a igreja se faz presente, inclusive organismos teológicos, o que é muito importante para a gente também, que é a presença da igreja nessas instâncias de discussão teológica na comunhão anglicana. E eu acho que um desafio que a gente tem também é da igreja se fazer presente e buscar links, inclusive com locais que não concordam com a nossa posição e tudo, que a gente tente fazer essa relação da igreja também para alguns lugares, por exemplo, na África, em outros lugares em que há um desconforto, às vezes, com relação às concepções e escolhas da própria IAB, mas que a gente pode criar esses laços. Então, a minha perspectiva, a minha intenção é ampliar a visibilidade da IAB na comunhão anglicana, reforçar aquilo que a igreja já tem feito, a presença que ela já tem, e ampliar isso para outros lugares, né? Então, essa é a perspectiva. Já o próprio secretário-geral da Comunhão Anglicana destaca isso, quanto é importante a presença da IAB em todas essas instâncias e o quanto seria muito importante a construção de links, de parcerias, de companheirismos e de diálogos com outras partes da comunhão anglicana, mesmo aquelas que não concordam conosco. Vamos fazer essa tentativa. Também eu tenho a perspectiva de agora, no início do mês de fevereiro, passar alguns dias, cerca de uma semana, 5 dias, em Londres, visitando os escritórios da Comunhão Anglicana, o Palácio de Lambeth, e visitando também algumas agências parceiras e grupos que estão sediados lá, como primaz da IAB, para já tentar ir costurando e construindo alguns links. Eu sei que a caminhada é lenta, que a gente vai fazendo isso, galgando espaço
passo a passo. Os primases que vieram antes de mim já fizeram essa construção, já vem fazendo essa construção, e a minha intenção é fortalecer isso que a igreja já vem fazendo e tentar ampliar. Muitíssimo obrigado, Bispa Marinês, pela tua participação, pelas perspectivas que tu nos apresentas, né, por uma fala de esperança e de construção. E agora, para concluirmos esse nosso encontro, eu te devolvo a palavra para as considerações finais e uma mensagem natalina para a nossa diocese, para as pessoas que nos escutam. Então, eu peço as orações de todas as pessoas, né, pela nossa IEAB. Nós temos desafios enormes na nossa igreja do Brasil. É uma igreja muito viva e presente, embora sejamos uma igreja que não é majoritária no Brasil, nós somos uma igreja com uma presença muito efetiva, e reconhecimento também, que nós temos em todos os âmbitos, nas áreas ecumênicas, em todos os âmbitos onde a igreja está presente. Então, peço orações de todas as pessoas, pela nossa IAB, por todas as nossas dioceses, pelas nossas lideranças e também pela minha vida pessoal e familiar, e como bispa aqui na Amazônia também, como primaz da IAB. Conto com as orações, com o apoio de todos os irmãos e das irmãs. Esse tempo de Natal é um tempo de esperança, de fato, a gente olha para o futuro com esperança de tempos melhores, esperança de mudanças que venham trazer mais justiça, mais equidade, relações com maior fraternidade entre as pessoas. E oramos para que esse Deus que se fez como um de nós, esse Deus que se revela na fragilidade de um nascimento, né? Esse Deus que escolhe a forma mais direta para estabelecer relação, que é via Ele mesmo, né? O próprio Deus se faz gente, que nós tenhamos essa luz e essa perspectiva de um Deus menino, de um Deus criança, que é vulnerável também, e nós, nessa perspectiva, nos coloquemos ao lado das pessoas vulneráveis, né? E também nós nos tornemos vulneráveis na relação com as outras pessoas, para que nós possamos ser também tocados e tocadas por aquelas pessoas com as quais a gente convive, nos lugares onde a gente está. Que o menino Jesus nasça em nossos corações, nas nossas comunidades, nas nossas vidas, na vida da humanidade, e que a sua luz, de fato, anule, apague, transforme as nossas trevas, que nós sejamos iluminados, iluminadas pela luz de Cristo, que é a luz da justiça, do amor, do acolhimento, da paz, da igualdade. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Bispa Marinês. Deus abençoe teu ministério, a tua família, nosso irmão Paulo e as gurias e toda a Diocese Anglicana da Amazônia. Fiquemos em paz com a graça do nosso Deus. Você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos, hoje conversando com a Bispa Primaz e Bispa Diocesana da Diocese Anglicana da Amazônia, Marinês Bassotto, sobre as perspectivas do Ministério Feminino da IAB. Até o próximo episódio. Um Feliz Natal. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos.
Até o nosso próximo encontro.